virtual de Sociologia, da terceira série do ensino médio. O que nós vamos trabalhar hoje é o tema normas sociais, tá? Mas antes de eu entrar em normas sociais, vamos primeiro compreender o porquê elas existem e a necessidade da existência delas, tá? Então, como a gente já viu, eu vou voltar um pouquinho bem anterior ao início das sociedades. Nós vimos que, segundo a ciência, a humanidade começou a se aglomerar pouco menos de 10 mil anos. Até 10 mil anos atrás, o ser humano vivia separadamente, em pequenas aldeias, em pequenos povos, tudo muito pequeno. De 10 mil anos para cá é que começou a surgir as pequenas sociedades e posteriormente essas sociedades foram crescendo e depois elas foram aglomerando e se criando as sociedades grandes que nós temos hoje, tá ok? Vamos lá. O que a história da humanidade nos mostra é que a humanidade sempre viveu em conflito. Ou seja, o ser humano, deixar solto o ser humano sem nenhuma regra, existia muito conflito, principalmente se esse ser humano vivesse com outras pessoas, vivesse em agrupamento. Então, quando as sociedades começou a ser formada, começou-se a sentir a necessidade de criar regras para que esses povos começassem a viver socialmente, começassem a viver com passividade. Não era possível ter uma sociedade e dentro dessa sociedade não ter regras. Por quê? O índice de violência seria tremendo, as pessoas não teriam regras morais, nem regras éticas, as pessoas não teriam respeitos umas pelas outras e não teria como uma sociedade se organizar internamente, ou seja, organizar os papéis sociais dentro dessa sociedade se não existisse regras e normas sociais, ok? Então, trazendo essas regras e normas sociais para os dias atuais, o que nós podemos perceber é que cada sociedade cria suas regras conforme a sua origem histórica, o seu processo histórico, a sua cultura e as questões morais e éticas que são estabelecidas dentro daquela sociedade. Aí vocês vão dizer, mas professora, mas isso não é universal? Não. Se nós pegarmos por base todas as sociedades que compõem o mundo, cada sociedade é particular. Se vocês forem analisar a sociedade brasileira, as questões éticas, morais na sociedade brasileira, vocês vão ver que é totalmente diferente da japonesa, da chinesa, da Índia. Por quê? Porque cada sociedade tem os seus valores históricos, tem sua própria cultura. Elas criam-se, se organizam e se transformam e se modificam diante da sua origem, da sua própria origem. Vamos lá para vocês entenderem um pouquinho melhor. No Brasil, por exemplo, no Brasil nós não temos pena de morte. Correto? As nossas leis não vigoram a pena de morte. E, por exemplo, nós temos nas nossas leis a prisão perpétua, mas muitas vezes o preso é solto antes de cumprir a prisão que deveria ser perpétua. Então, as nossas leis elas são flexíveis. Enquanto em outros países a pena de morte existe. E existe também a prisão perpétua, ou seja, e é cumprido a pena de morte e a prisão perpétua. Ou seja, são regras totalmente diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, não existe uma lei que determine o aborto. O aborto aqui é considerado crime. Se você for em outros países do mundo, vários, por sinais, o aborto, ele é, como é que se diz? Ele é aceito, ele é liberado, principalmente na China. Tá? Se vocês fizerem uma pesquisa, verificar na China, a China, o aborto é liberado. Ok? Vamos ver outra regra social que é diferenciada aqui do Brasil para outros países. Por exemplo, a Constituição. A Constituição é a base das nossas regras. E se você pegar a Constituição brasileira, ela é diferente da Constituição de outros países. E isso vai além da extensão territorial, isso vai além da linguagem, isso vai além de todos os processos sociais que existem dentro dessa sociedade.
ok? Então vamos trabalhar um pouquinho mais as normas sociais dentro da nossa sociedade, da sociedade brasileira, Vamos entender como funcionam algumas regras e por que elas são necessárias. Vamos lá, vamos tirar pelo menos, a gente que é aluno, vocês que são alunos, vocês costumam muito questionar a questão, professora, mas por que uniforme? Não é isso? Imagine numa escola se todo mundo pudesse entrar sem uniforme escolar. Como é que não seria? Viraria bagunça, não é isso? A pessoa ia vestir a roupa que quisesse, ia usar a roupa que quisesse, isso ia causar confusão, isso ia causar briga entre os colegas, se acontecesse alguma coisa com o aluno, como é que se diz, da escola a caminho de casa, ninguém saberia onde é que ele estava. Então, a regra do uniforme dentro da escola é uma regra social que deve ser cumprida por vários fatores de proteção ao aluno, ok? Vamos lá. A questão do policiamento. Imagine se a nossa cidade não tivesse policiamento. Imagine se a nossa sociedade não tivesse segurança. Com segurança, nós já enfrentamos os vários problemas que existem, o número de assalto que é extremo, o número de homicídio que é também enorme dentro do nosso país. E é que nós temos segurança, que nós temos uma lei, nós temos um Ministério da Segurança que procura garantir a segurança do cidadão da sociedade brasileira. E mesmo com todo esse controle, nós percebemos que a violência ainda é muito grande. Imagine se não existisse as normas sociais, as regras sociais para evitar esse tipo de problema, correto? Em casa, um exemplo prático em casa. Imagine se os nossos pais deixassem a gente fazer tudo que a gente quer. Como é que seria? Hein? Seria uma bagunça. A gente não ia respeitar a limpeza da casa, a gente não ia respeitar o horário de dormir, a gente não ia respeitar as funções dentro da sociedade, a gente não ia ter respeito por ninguém. Então, as regras sociais, elas têm